Eu nunca vi uma nota de R$ 200. Será que ainda existe? Desculpa, não vou iniciar o vídeo de novo. Preguiça. Cadê aqui? Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. E o Pix? Me diga. Oh, gostaram da versão curta? A versão longa da abertura é 25 segundos, a versão curta são 16 segundos. Os dois verbos deveriam ser, a flexão verbal deveria ser são. Só que aí um eu usei é e o outro eu usei são. Engraçado que o 25, que é maior que 16, eu usei é. Alguns perceberam, outros não. Eu percebi. Só que se eu começar a corrigir toda vez que eu tiver algum um erro de flexão verbal na hora que eu estou falando informalmente, mas aí eu estava apresentando o jornal, não era? Mas ainda não estou. Não, é notícias. Não é apresentação de jornal. Mas pode ter certeza que em redação, redação, eu vou de boa, hein? Redação e dissertação. Redação, mas dissertação, ó, tiro nota top. Bom, cadê aqui? Notícia velha, né? Porque eu sou assim, eu trago notícia de quarta, décima segunda mão. E aí é uma notícia aqui, só que eu vou ler. Que apareceu aqui pra mim, apareceu no dia 3, eu tô lendo dia 11. E possivelmente eu vou postar lá pro dia 13 ou 14. Sei lá. Enfim. Bom, Banco Central prepara novidades para o Pix. Será que a gente vai ganhar Pix de graça? Tipo assim, novidade, tipo assim, eu vou ganhar Pix? Tipo assim, do Banco Central? Em 2025, os brasileiros movimentaram 35,36 trilhões via Pix. Se 35 são trilhões, 36 são bilhões. Lerdeza. Unha bonita. Lembrando que eu sou em óculos, então se por algum momento eu fizer uma leitura esquisita. Uai. Ah, tá, já sei. Tava esquisito. Oh, por que eu tô estranha? Tem que sentar na cadeira direito. Não é, gente? E eu, hein? E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Hum. O Pix. O Pix. Sistema de transferências instantâneas do Banco Central. Sabia que no início, com toda certeza, nós tivemos um preconceito. Falava assim: será que isso é seguro mesmo? Será que vai dar certo mesmo? E sendo que o Banco Central já estava pensando de forma macro, como a gente ter uma independência como país soberano. Independência de qual país que está no domínio ainda, se achando, sabe? A águia do baracubaco. Não cuida nem dos seus cidadãos. Cidadãos. É cidadãos? São cidadãos? Cidadãos. Meu Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não posso ficar assim, senão eu não consigo terminar o de hoje. Eu não sei porque deu a zica aqui de correção. Cara, eu acho, sabe, muita. É hipocrisia, é ridículo. E a única resposta que nós temos para tanta pessoa querer endeussar um país que diz. Agora nem tá dizendo tanto isso, não. Agora tá sendo cara de pau dizendo que quer o petróleo, né? Eu sou ignorante, tá? Eu não entendo nada. Eu tô replicando o que eu leio. Eu não sou inteligente, eu sou esforçada.
Então, se quiser reclamar, vai reclamar com as fontes aqui que eu tô lendo. Não só essa, depois eu dou um Google ali também. E aí, no que eu penso, assim, no geral, para alguém defender algo que não traz vantagem para o seu país, vamos lá. Vamos para um micro. Eu nem acabei de ler a notícia, já estou tagarelando. Vamos para sua família, né? E veja bem, tem família disfuncional e eu faço parte de família parentesco disfuncional a pacas. Então não temos aquele parente que você deixa o dinheiro em cima da mesa, que está na sua casa, e que você sabe que se ele entrar na sua casa ele vai te roubar. Mesmo que você alimente esse parente, mesmo que você dê abrigo para esse parente, tem parente, família, mora com você, que se você deixar o dinheiro em cima da mesa, vai roubar. E ainda vai dizer que não foi roubo, porque mora com você. Então, tudo que é seu, você tem que compartilhar. Tem parente seu, que você sabe, parente ou família, que vai trazer gente de fora para comer as coisas da sua casa, para pegar as coisas da sua casa e levar para fora. E depois esse próprio parente que pegou as coisas que estavam ali, vamos lá, pegou um som, pegou uma televisão, pegou um botijão de gás. Eu estou vindo, estou dando, exemplificando algo dentro da nossa realidade de pobre. Uma realidade rica eu não sei qual que é, mas pelo que eu entrei já em casa de rico, joias, são joias. Às vezes são tantas joias que você nem percebe que sumiu uma. Sapatos de marca, seja masculino ou feminino, terno, blazer, e até importâncias em dinheiro, cheque em branco, né? E por aí vai. Então imagina se isso de pessoas entrando da sua casa, que pega coisa de dentro da casa que a própria pessoa mora. Nem sempre é dela, mas quando acaba o dela, pega do seu, vai distribuir para alguém que não mora ali e que não contribui. E sem a sua autorização. E quando você chama atenção, essa pessoa ainda se faz de vítima. Diz que foi ludibriada, que foi enganada, que tipo, que você exagera demais, sabe? Que você não tá vendo, que tem que outras pessoas precisam, sabe? Você tem que ajudar as outras pessoas. Eu tenho pra mim, eu não tenho pro outro. E tipo, nesse contexto da sua exemplificação, você tá me deixando sem. Tem que ser uma opção minha o direito de doar, dar e quanto e o que doar e o que dar. Porque o que você está doando, dando, é algo que vai me fazer falta. E é algo sem minha autorização. Se você quiser doar e dar suas coisas, vai. Mas você está decidindo sobre o do outro. Aí agora a gente vai para uma coisa macro, em que políticos, que são a voz do povo, e infelizmente, eu vou falar votamos, mesmo que eu não votei, mas está lá me representando. Então, pode ser que eu não votei, pode ser que eu votei, pode ser que eu não votei. Mas, vamos dizer que eu votei. Esse político não vai representar só quem ele votou. Vai representar quem não votou nele também. Agora, quem votou nele? Eu votei nele, vamos lá, eu votei nesse político. As decisões que ele está tomando foi o que ele falou lá na promessa de campanha? Eu votei já ciente que ele iria por esse caminho. As decisões que ele está tomando não foi o que ele falou na promessa de campanha? Tá, não foram. Só que, pela lei, pela Constituição, o eleito, ele representa a voz do povo, representa a voz daquele que o elegeu. Então, quando ele vai ali parlamentar, ele vai falar o que o povo quer. Só que o que ele está falando não é o que o povo quer. Ou não é o que a maioria quer. Mas vamos lá. A democracia vem não
para proteger o direito da minoria que não tem acesso, certo? Só que a Constituição, a democracia também protege a soberania. Então vamos lá, ele está lutando pelo direito coletivo, mas não é da maioria. Tudo bem, ok, entendi. Ele está lutando por quem? Tá lutando por uma quantidade de pessoas dentro do seu país. Ou está lutando por uma quantidade de pessoas ou por um líder de outro país. Porque aí a gente tem duas explicações, duas vertentes totalmente diferentes. Aí vamos dizer, ele está lutando por uma. Primeiro que estaria errado. Lutar ou falar só por uma parte da população. Porque ele representa o todo da população. Mas na realidade a gente sabe que não é assim. Na realidade a gente sabe que quando certos políticos eles falam, infelizmente, por uma parte. Por isso que tem que ter um parlamento, um congresso, um senado bem eclético, como representantes de todos os segmentos sociais. Mas na realidade que a gente vê, eu já falei no vídeo aí atrás, são políticos que fizeram da política monarquia, fizeram empresa, que passa de pai para filho. E isso com aqueles que foram ensinados dentro das próprias igrejas que é normal isso, que isso é aceitável. Que dentro da própria igreja, o chamado que deveria ser individual é passado de pai para filho, para sogro, para genro. Mas não é esse ponto. Tem um vídeo aí que eu já falei anterior. Se quiser, vai assistir. E aí, nós temos essa questão. Estaria já errado lutar por uma parte, ao invés de lutar por um todo. Democracia. Agora, chega a beira ao absurdo quando você abre a boca e fala, está lutando para que um outro país se sobressaia ao país que você, além de morador, é político, eleito. Você está representando o outro país dentro do seu país. Você ninguém baixa. Você é um político do país X, mas está agindo como embaixador de país Y. Faz sentido? Quando a gente vem no Pix, o pouco, na minha ignorância, que eu entendo, foi para que a gente endossasse, firmasse, ratificasse, né? Ratificasse mesmo que fala, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou até aqui. Ratificar. Quando você tem dúvida, você vai no dicionário. Não tem problema, isso não é demérito. Ratificar. Confirmar, validar, comprovar, reafirmar um ato. Então o Pix veio para ratificar, porque tem a palavra retificar e tem a palavra ratificar. O endossar também vem disso de confirmar. Isso aí, para confirmar, o Pix vem para confirmar a soberania do Brasil, para confirmar a nossa liberdade, para nos dar até mesmo isenções e um controle. E mesmo que não desse isenção, o dinheiro que estava indo para o outro país ficaria aqui no Brasil. A corrupção aqui, corrupção ali. Tá falando como se no outro país não tivesse corrupção. Nós não podemos tratar. A gente não pode impedir um avanço tecnológico. Isso é um avanço tecnológico no âmbito financeiro, no âmbito fiscal. Não podemos parar esse avanço porque tem a corrupção. Nós temos que continuar o avanço e trabalhar para combater a corrupção. E não chegar num governo, parar para dizer para todo mundo parar de investigar e dizer a corrupção não existe no meu governo. Existe sim. Existe corrupção, nepotismo, em qualquer governo. A diferença é que um governo investiga mais e o outro
E aí a gente vem com esse Pix, que no início me deu medo, me deu pavor. Eu achei, tipo assim, como assim? Como assim? É o quê? Crédito? É empréstimo? O que que é? E quando finalmente a gente entendeu o que que é, e depois eu entendi que até quando a gente usa a Caixa Econômica Federal, isso é muito mais benéfico para o Brasil. Infelizmente, qualquer lugar que você vai, nós temos brancos estrangeiros dominando, até mesmo no serviço público. Sendo que o ideal para que a nossa economia melhorasse cada vez mais. Ah, corrupção, gente, pelo amor de Deus, já falei. Corrupção tem em qualquer país. Não podemos travar um avanço tecnológico. Ó, não podemos travar um avanço tecnológico por causa de corrupção. Continuamos com o avanço tecnológico e vamos combater a corrupção simultaneamente. Tá? Não se combate a corrupção pegando o dinheiro brasileiro e dando para outro país. Não faz nem sentido. Não há lógica nisso. Exceto se essa pessoa que está lutando tanto para que o dinheiro vá para fora tem uma promessa de receber uma parte. E se recebe uma parte lá de fora, a probabilidade de conseguir rastrear esse dinheiro para que haja uma responsabilização numa investigação futura é quase nula. Ou nula, talvez. Eu sou ignorante, eu não sei. Não sei. O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central, segue em expansão no Brasil e deve ganhar novas funcionalidades nos próximos anos, incluindo modalidades de pagamentos mais complexas e integração com a reforma tributária, após registrar um volume recorde de 35 trilhões, 36 bilhões movimentados em 35,36 trilhões movimentados em 2025, segundo dados divulgados pela instituição e reportados pela G1. Então, o G1 fez a reportagem e a fonte de dados foi o Banco Central. Eu poderia ir lá no site do Banco Central confirmar? Poderia, mas eu queria fazer um videozinho rápido. Tô com fome. O Banco Central estuda uma série de inovações para ampliar o uso do Pix, tanto no mercado doméstico quanto em operações internacionais, reforçando seu papel como principal meio de pagamento digital no país. E isso é motivo de quê, gente? É motivo da gente ficar chateado, triste, ou é motivo de comemorar e querer que avance cada vez mais para que, que a gente continue tendo espaço. Como é que eu posso dizer? Que eu estou tentando raciocinar e escrever. Esse é o problema da medicação, a gente vai mudando. Eu queria fazer um negócio aqui. Peraí. Vou ser sincera. Quando eu li essa parte, eu queria fazer isso aqui e não achei aqui no meu bloquinho aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e tenho que fazer aqui. Agora eu achei, ó. Vou ler de novo. Reforçando seu papel como principal meio de pagamento digital no país. O que eu queria fazer? Entre as novidades previstas, ainda para este ano, está a chamada cobrança híbrida. Olha que interessante, mas eu tenho alguns que já fazem, ou já começou agora em 2026, porque eu me lembro que eu já paguei uma parte com Pix e uma parte com um cartão de crédito. A usuário paga uma mesma cobrança, tanto QR Code via Pix, e tem QR Code que você vai pagar, que você consegue fazer crédito também. Sai como Pix, mas tem um acréscimo de uns juros menor que se fosse como se cartão de crédito. Não sei, é basicamente isso. Quanto por boleto bancário. Atualmente, facultativa a funcionalidade deve se formar obrigatória a partir de novembro. Outra inovação em análise é o uso do Pix para pagamento de duplicatas escriturais, o que pode facilitar a antecipação de recebíveis e reduzir custos operacionais para empresas, funcionando como alternativas aos boletos tradicionais. Bom, o boleto vocês sabem que custa para emitir, né? Então, às vezes, quando a pessoa demora muito para emitir um boleto, ou quando você fica fazendo aqueles testes, você entra lá no site, aí você quer saber quanto que vai ficar, aí você vai lá emitir um boleto e você não paga aquele boleto daquele concurso que você quer participar, que você, que é pobre, que você tenha direito, se inscrevendo no CRAS, você tem o direito à isenção de taxa de concurso, principalmente se você tiver com
Ai, meu Deus, o raciocínio começa a ficar ruim. E o roteiro, eu fiz a parte do roteiro lendo aqui. ah, hipossuficiência. Então, se você é hipossuficiente, você tem o direito, né, de ganhar isenção de concursos públicos. Você tem que emitir o boleto e depois fazer o documento. Aí, se você emite aquele boleto, mesmo com a questão da isenção, se você não pede e não aprova, ou se você não paga aquele boleto lá para frente, tanto não paga com pedido de isenção ou pagando em dinheiro vindo do seu dinheiro, né, ao invés de passar por intermédio do programa de isenção, aquele boleto tem um custo. Dependendo, tem um custo de 10, 15, 20 reais para ser emitido. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto? Ah, não, ó. Opa! A taxa de emissão de boleto varia gentilmente entre R$1 e R$10 por documento. Certo. Cobrado por instituições financeiras e empresas. Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, entre R$1 e R$10. Mas por que eu fui falar do boleto? Porque que falou de boleto? Ah, então, funcionando como alternativa aos boletos tradicionais. Se eu não me engano. Mas aí faria o Pix para pagar um Pix com boleto? Não, seria aqui a duplicata. Mas eu tenho já a opção aqui, já para ter um. Eu já paguei uma parte com Pix, algo que eu estava comprando, e com crédito. Já tem essa função. Não sei se é obrigatória. Ainda não sei se é obrigatória. Mas se é um teste, eu achei interessante. Já tem essa função e está substituindo os boletos tradicionais. Porque o boleto custa, gente, para emitir. Eu não entendo o sentido. Né? Até os boletos. Se viesse o papel para dentro da minha casa, eu até entenderia. Mas assim, eu não entendo. Eu não entendo. Eu poderia pesquisar depois para entender. Agora eu não vou, não. Mas eu realmente não entendo. Tô um pouquinho falta de ar. Mas assim, essa falta de ar não é da doença. Essa falta de ar é só que eu tô cansada mesmo. Eu tô com fome. O Banco Central também trabalha no chamado split tributário. Quase que eu falei spirit. Que pretende adaptar o sistema ao pagamento de impostos em tempo real. A medida está alinhada à reforma tributária. Será que isso aqui vai ajudar os contadores, algumas pessoas? Eu fiz a... Quando é que a gente faz a imposto de renda? Não, não tô. Tô com licença para tratamento de saúde. A medida está alinhada à reforma tributária sobre um consumo e prevê que a partir de 2027 a contribuição sobre bens e serviços será recolhida automaticamente no momento da compra. Opa, legal! Desde que a transação seja eletrônica. Legal. O imposto sendo assim que você paga já é recolhido. Aí já você não tem aquele aborrecimento de ser cobrado porque esqueceu o imposto. E tem gente que esquece supostamente de propósito. Mas tem pessoas que realmente esqueceu. Para os próximos anos, a instituição avalia a implementação do Pix internacional. Caraca, se estava um pé da vida com o Pix nacional, um certo país aí. Ó, eu. Caraca, nossa! Ai, que ódio! Não, peraí. Cadê? Ó, peraí. Se estava, um certo país aí já estava com, né, com Pix nacional, agora Pix internacional, com o objetivo de viabilizar a transferência direta. Olha só o que eu estou falando, eu falei assim, mas pensa só. Esse país, né, que eu não vou falar quem é, esse país tem, no mínimo, uns 4 bancos aqui no Brasil. E todo o dinheiro movimentado nesse banco não fica no Brasil. É um dinheiro que vai para esse país que não é o Brasil. Aí, quando surge o Pix, o país já fica, né, pé da vida, que os brasileiros estão querendo movimentar o dinheiro em algo que fique dentro do seu país e que é nacional, uma tecnologia nacional e segura. Imagina, se esse país já ficou louco, com o Pix agindo nacionalmente, imagina internacionalmente. Aí o que esse país pode fazer? Tentar sequestrar.
Porque é assim, ou jogar bomba. Aí você me fala que é a pessoa de pele, como diria a Sarazara, pele coisadinha, lá do Oriente Médio, porque não sei o que, ou ali da Venezuela. Diz que essas pessoas que são. Quem é que jogou bomba atômica, gente? Quem é que vive e mexe tacando terror? Quem é que vende arma do lado de uma bala, do lado de chocolatinho? Que criança tem acesso? Sabe? Que as pessoas nesse país estão morrendo de fome, estão morrendo de frio. Que é o vive para dizer para a população que eles têm que ser individuais, mas não abre mão do dinheiro da população. Não dá o dinheiro para a população sobreviver, não dá condições de sobrevivência coletiva, mas quer o dinheiro da população. O que você acha que é o quê, gente? Se fosse todo, olha só, toda corrupção é privada, todo lucro é privado. Não é certo você tornar o público privado com a justificativa que tem corrupção no público. Não, piorou. Porque aí o público vai continuar existindo. Só que ele vai custar 2 vezes mais. Você já custava antes por debaixo dos panos, mas não era como é que fala? Não era era algo para se investigar e parar com essa torneira pingando. Agora, tornar um público privado é a torneira totalmente aberta. E tornando algo. Escravização, acho que é muito forte, porque escravização mesmo foi algo que. Qualquer coisa que fizerem hoje não se compara à escravização de pessoas do continente africano, nesse molde de escravização moderna. É, não se compara à escravização do Brasil colônia. E aí, todos os presidentes. Mas esse abandona a sua população à própria sorte. Só que quer o dinheiro dessa população. Não era. Um empresário só ganha dinheiro se ele explorar. Ele tem que explorar. Então ele vai explorar para alguém trabalhar, dar lucro para ele, vendendo alguma coisa, ou fazendo alguém trabalhar para ele. E tudo nisso gira em exploração de corpos. E a gente vai ver qual o corpo que ele está explorando e como que ele está explorando. Toda a riqueza veio de alguém, foi explorado para alguém ser super rico. Mesmo que você tenha. Eu não tô falando rico. Eu não tô falando uma pessoa bem de vida. Eu tô falando super rico, milionário, bilionário. Para alguém, essa fortuna veio de uma exploração. Então, essa pessoa, para ser multimilionária e por aí vai, precisou de pessoas. Aí, quando tem alguém que tá morrendo de fome, que tá sem abrigo, aí vira e fala assim: ah, que você não fez por merecer. Uai, como assim? Que você tem que tentar sozinho. Ué, como assim? Essa pessoa que tá abrindo a boca para falar isso não conseguiu sua riqueza sozinha. É isso que eu acho que as pessoas não ou finge que não compreende. Uma pessoa rica, toda vez que você vê uma pessoa rica milionária, imagina uma Dama. São várias e várias pessoas com as mãos levantadas, assim, na direção dessa pessoa, com o braço doendo, muito doído, mas tem que ficar com o braço levantado. Porque se você porque se você abaixar o braço, essa pessoa vai vir descaradamente na sua direção e cortar seu braço. Ainda vai dizer que a culpa foi sua, porque você deveria ter ficado com o braço aberto, com o braço em pé, e agradecer por ela estar te dando a chance de estar com o braço em pé na direção dela. E quando eu falo dela, é pessoa, e normalmente vem um homem, pode ser laranja que vem na minha cabeça, mas tem um laranja aí na minha cabeça, supostamente. Eu acho engraçado que eu já trabalhei com
empresas internacionais. E não falo só o idioma português. Não falo outros idiomas. A gente teve essa experiência de conhecer ambientes, sabe, diversos. E da mesma forma que eu reconheço e sei que hoje eu estou aqui porque tiveram pessoas de várias etnias que me ajudaram, de várias crenças que me ajudaram, eu reconheço também que tem uma história do Brasil que foi jogada para debaixo dos panos e muitas das violências e dessas corrupções que tem hoje tem uma justificativa no passado. E a gente não pode esquecer do passado, porque ele está muito presente. E está a ponto de repetir de uma forma grotesca. Tem coisa que repete hoje que aconteceu há milhões de anos atrás. No mínimo aconteceu há 3 mil anos atrás. Coisa que está acontecendo hoje. Por exemplo, essa questão da misoginia. E eu conto a história na contação de histórias para adultos. Você que está vendo aí, vai lá dar uma olhada lá na contação de histórias para adultos, tá? Dê uma olhada lá, tá bom? Eu vou ver se eu conseguir, eu vou tentar, se eu lembrar, eu vou tentar colocar aqui em cima o card para vocês irem lá, tá bom? Continuando a leitura. Outra proposta em estudo é o Pix em garantia, voltado para trabalhadores autônomos e empreendedores. Neste modelo será possível utilizar recebíveis futuros, valores a ser recebidos via Pix, como a garantia para obtenção de crédito, que pode resultar em taxas de juros mais baixas. Então, se a pessoa comprovar que ela tem um valor para receber em Pix, comprovando, mesmo que seja futuro, é uma garantia. Isso pode proporcionar um crédito. Vocês já tentaram simular empréstimo? O banco desesperadamente fica te mandando mensagem. Aí você pega lá, vou dar um exemplo de dinheiro para pobre, tá? Como eu. Sou pobre. 7 mil reais. No fim, 7 mil reais, sabe quanto que você vai pagar se você pegar 7 mil reais emprestado? No mínimo 22 mil reais. Que cálculo doido é esse, Matos, que estão fazendo que saiu de 7 mil para 22 mil reais? Exatamente isso. São juros. E essa devolução desse dinheiro, você paga pelo benefício de você ter pedido dinheiro emprestado. Juros. E é isso, você enriquece os bancos. E esse banco que você está enriquecendo, e normalmente são esses bancos que oferecem essas coisas absurdas, são bancos internacionais. E ele não está nem aí para você. Não está nem aí. Não está nem aí para a população dele, vai estar aí para você. Enfim. Outra proposta, tá. O Banco Central também avalia a criação de um modelo offline para pagamentos por aproximação. Eu não gosto desse negócio de pagamento por aproximação, não. Eu tiro. Isso pra mim, é ruim, principalmente para pessoa idosa. Mas, não é? Permitindo transações mesmo sem conexão com a internet. Não deixa de ser algo bom. Lembra? Eu falei pra gente não pensar negativo. Mas, sei lá. Além disso, a autoridade monetária ainda ainda coloca a aproximação sem internet. Esse aqui não achei legal não, banco. Porque, tipo assim, quando você tá na rua, dependendo do que for, você pode tirar da internet. Aí você entra na internet de novo quando você for pagar por aproximação. Só que aí, se você consegue pagar sem estar na internet, você ferrou. Além disso, a autoridade monetária pretende padronizar o parcelamento via Pix, hoje oferecido por diferentes instituições financeiras, com o objetivo de aumentar a concorrência e reduzir custos para usuários. Exatamente, o Pix veio exatamente como concorrência. Havia um monopólio dos bancos, entendeu? E uma demonização dos bancos nacionais. Somente o banco totalmente público, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é totalmente pública, né? Caixa Econômica é totalmente pública. Sim, a Caixa Econômica é 100%. Quem não é o Banco do Brasil. Porque eu fiquei na dúvida se era a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Então é um banco totalmente público e o pessoal fica demonizando. Qual é, gente? Respeita. A Caixa Econômica tem história, sabe? Acontece problema em tudo quanto é banco.
falar nada. O crescimento do Pix tem sido acompanhado por forte adesão de população. Em novembro de 2025, quando o sistema completou 5 anos, o diretor da Organização de Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, destacou a abrangência da ferramenta no país. Essencialmente quase todo adulto no país. Em novembro de 2025, quando o sistema completou 5 anos, o diretor da Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Renato Gomes, destacou a abrangência da ferramenta no país. Eu acho que é essencial para quase todo adulto no país. Tá vendo? Não sou eu que me equivoco. Pelo menos eu me equivoco muito na hora de escrever. O ideal é, quando vai escrever assim, é ter alguém para rever o que foi escrito. Porque essa parte aqui não faz sentido. Ó. É essencialmente quase todo adulto no país. Eu acredito que teria que ter escrito. Que era para ter escrito. É essencial para quase todo adulto no país, afirmou. É essa a diferença. Você está falando, você tem uma influência de várias questões. Lembrando que a gente também, aqui no país, a gente ridiculariza pessoas que tocam letras, o R pelo R, ó, Flamengo. E a gente esquece, ou não foi ensinado, que a gente tem influência da língua iorubá e de outras línguas do continente africano. Só que nós só lembramos da influência de línguas europeias e bem de longe de línguas indígenas. Mas esse trava-língua que a gente tem, com muitas formas de falar, que não é só o brasiliano, né? Que brasileiro é profissão, né? Mas o correto é brasiliano. Ó, quer ver, ó? Brasileiro. Se eu estiver errado, tudo bem, tá? Brasiliano. Ambos os termos existem na língua portuguesa, mas brasileiro é o gentílico padrão e amplamente utilizado para quem nasce no Brasil. Embora o brasiliano seja gramaticalmente válido, esse nome, seu uso é raríssimo. O brasileiro evolui de uma designação profissional para trabalhadores no Brasil, consolidando como sinal nacionalidade. Então, brasileiro. Ixi, minha cadeira fez um. Brasileiro é profissão. O correto era para ser brasiliano, mas a gente, né? Tá vendo? É apontado por, ó, é a forma consagrada. Brasileiro. Brasiliano é apontado por dicionários como e Aurélio como sinônimo legítimo, mas seu uso é extremamente raro no português moderno. Tá vendo? Essa que eu acho engraçado, né? As pessoas acabam ditando o que é a forma correta de falar e zoando e fazendo chacota de uma pessoa que falou errado. Mas todos nós falamos errado, o brasileiro. Quer dizer, você deixa passar se todos falarem errado. Só que é essa a questão. O próprio dicionário, poxa, usa tanto que tornou-se certo. Eu posso aqui, sozinha, ficar falando brasiliano. Daqui a pouco eu vou se tornar chacota. Se eu não virar e falar assim, gente, brasiliano é a forma correta. Ou pode também dizer que eu estou sendo soberba. Só que a questão é, sou uma pessoa falando a palavra certa. Exemplo, tá? Não é só eu, mas assim, nesse momento vamos dizer que sou só uma pessoa falando a palavra certa, brasiliano. E todos os demais falando errado. Aí eu vou ser como é que é? A que se acha inteligente. E possivelmente, se a maioria continuar falando errado, é aquilo que vai ser certo, acabou. Aí vamos inverter. Se uma parte da população, a maior parte, fala certo e uma pequena parte fala errado, pronto, já foi suficiente para chamar aquela pessoa de burra, sem noção, sendo que o burro nem é burro, né? O burro é mais inteligente que o cavalo, mas enfim. Sem noção, desprovida de capacidade. Peraí. Quer dizer, o que torna a outra pessoa passível de ser perseguida ou não
é a quantidade que está do lado dela. Seja a quantidade que está do lado dela, ela estando certa, seja a quantidade que está do lado dela, ela estando errada. Então, se uma pessoa errada tiver com muitas pessoas, a maior parte das pessoas do lado dela, mesmo ela errada, ela vai passar como certa. Por isso que não é legal, não considero, e é horrível nós ficarmos perseguindo as pessoas pela forma de falar ou por qualquer outra forma. Aí, o máximo que eu estou fazendo aqui, eu não vou chamar quem escreveu isso aqui de desprovido de inteligência, de burro, de ignorante. Eu acredito que na parte escrita teria que ter mais atenção do que na parte falada. Eu acredito. Só que a gente acaba passando pano para o que está escrito e acaba perseguindo muito para o que está falado, sendo que a fala tem influência de muitas línguas no sangue, inclusive línguas de continente africano que a gente esquece ou finge que esquece ou não foi ensinado. Então eu estou te falando. Outra vez que você vê alguém trocando uma palavra, se essa pessoa não tem língua presa, observa qual foi a letra que essa pessoa trocou. Só observa. Poxa, a pessoa é inteligente, tem um raciocínio inteligente. De repente ela só falou Flamengo. Papel. Papel nem é papel, é papel. Você fala papel? Você não fala papel, você fala papel. Papel com U. Ah, quer dizer, você entende? Quer dizer, falou papel. Ah, não é. Agora falou. Se eu virar e falar, olha só que ridículo. Papel. Ninguém fala papel. Mas o certo é papel. Com L. Ah, vai eu virar e falar papel. Isso tudo que eu tô falando do Pix. E dessa frase aqui, que foi escrita equivocadamente, tá? O diretor também ressaltou a mudança de comportamento dos usuários após a popularização do sistema. Muita gente não usava as contas que tinha, ou apenas recebia o salário, sacava tudo e só utilizava de... Essa questão também do Pix ajudou muito na questão do controle financeiro, movimentação de dinheiro, a questão de roubo, né? Eu acredito que... Gente, o Pix é uma tecnologia maravilhosa. Foi o brasileiro que inventou, gente. O brasiliano inventou. Pô, gente... Não dá a gente ter pessoas no parlamento defendendo, demonizar ou vender a nossa tecnologia, cara. Não tá escrito nessa reportagem aqui, supostamente é o que eu tô falando. Muita gente não sabe descontar. Depois do Pix, as pessoas receberam a conveniência de se pagar as contas pelo celular e mudar esse comportamento, passando de fato a usar suas contas. Gente, a gente não precisa sair de casa para pagar as contas, para ir no banco, fila, sabe? Qualquer horário. Dependendo do horário, você pode limitar, né, o pagamento de Pix, né? Mas assim, qualquer horário, final de semana. Tinha pagamentos que você antes não podia pagar em feriado, nem em domingo, às vezes, infelizmente, se o dinheiro não caísse antes do vencimento, aí vencia no sábado, mas você recebia na segunda, ou você recebia no sábado de manhã. Só que aí não tinha opção te liberando de pagar no sábado. Primeiro que você não tinha Pix, mas tinha o TEDx, né? Mas se eu não me engano, o TEDx, eu não lembro se era pela conta, nem lembro, sabe? Ou se era só no banco. Mas quando não abre no sábado e não abre no domingo, aí como é que faz? Então, tipo, o Pix veio inovando de uma forma absurda. E é seguro. O Pix vem acumulando funcionalidades que ampliam o seu uso no cotidiano. Entre elas estão o Pix Cobrança. Nossa, é maravilhoso o Pix Cobrança. Que agiliza pagamentos para a empresa. Aquele QR Code que você vê quando você vê impresso é um Pix Cobrança. Aí a pessoa pode expular um valor ou pode colocar um valor X que aí quando for a pessoa paga, a pessoa viu lá que caiu realmente na conta. Mas é tipo muito louco, gente. O Pix Saques e Troco, que transforma estabelecimentos comerciais em potes de retirada de dinheiro, o Pix Agendado, que facilita pagamentos recorrentes, e o Pix Automático, que amplia o acesso ao débito automático. A integração com o Op Finance também
expandiu as possibilidades do sistema, permitindo a realização de pagamentos por diferentes plataformas digitais, essencialmente em compras online, com novas funcionalidades e em desenvolvimento e crescente adesão da população. Finalmente, isso é muito bom, gente. O Pix consolida sua posição como principal meio de pagamento no Brasil e segue a evolução tecnológica. Eu nem tinha visto que eles tinham colocado tecnológica aqui, tá? Contínua. É maravilhoso. É maravilhoso, cara. É tipo isso aqui, ó. Pix é isso. Valorize o Pix. Não vamos deixar um outro país pegar a nossa aura. O Pix é a nossa aura. Não deixemos eles destruírem ou eles falarem mal porque eles estão tendo prejuízo. Se eles estão tendo prejuízo, é porque antes eles estavam se apoiando na gente para enriquecer no pobre. Ué, eles não são autossuficientes? Então sejam autossuficientes com eles mesmos. Não vindo crescer para cima da gente e depois querer humilhar, dizendo que a gente é o quê? Quintal deles. Sendo que todo mundo aqui é imigrante, todo mundo aqui é americano, inclusive quem nasceu no Brasil. Larga de ser besta. Larga de ser besta. Não dá mole, não. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse